rapaziada, tudo belezinha? Estamos aqui para mais uma aula de Química e desta vez o tema da nossa aula é estequiometria. Eu vou provar para você que estequiometria é bem mais simples do que você imagina. Bora lá? Bem, pessoal, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é um mol. Isso vai nos ajudar a fazer algumas relações estequiométricas durante a resolução de problemas. O mol ele é muito mal visto por alguns alunos. Alguns alunos confundem muito o que é um mol. Mas aí eu vou dar para vocês aqui uma dicasinha rápida. Olha só. Toda vez que eu falo em mol, eu estou falando em massa molar, estou falando em volume, estou falando em quantidade. Tá? Então, um mol, ele representa, quando eu falar em quantidades, esse valorzinho aqui, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Professor, mas qual unidade aqui? Qualquer coisa. Toda vez que eu falar em um mol, eu estou, na verdade, me referindo a essa quantidade. Um mol de átomos, por exemplo, eu estou falando dessa quantidade. Um mol de moléculas, eu estou me referindo a essa quantidade. Um mol de íons, eu estou me referindo a essa quantidade aqui. Então, um mol é uma quantidade constante devido, segundo o princípio de Avogadro, tá certo? Então, um mol de qualquer coisa, eu tenho o valor de 6,02 vezes 10 a 23, tá? A gente pode arredondar para 6 vezes 10 elevado a 23. Então, se eu falar um mol de cabelos, por exemplo, qual um mol de cabelo representa quanto? 6 vezes 10 elevado a 23. Um mol de cadeira, 6 vezes 10 elevado a 23. Um mol de sorvete, 6 vezes 10 elevado a 23. Tranquilo? Então, falou em quantidade, eu estou falando nesse valorzinho aqui. Um mol também representa a massa molar. Por exemplo, se eu pegar o átomo de sódio, um mol de sódio é quanto? 23 gramas. Toda vez que eu falar em um mol e me referir a massa, vai ser a massa do elemento. Tá certo? Se eu me referir, por exemplo, ao cálcio, um mol de cálcio é quanto? 40 gramas. Então, por exemplo, se eu for lá na minha balança colocar 40 gramas de cálcio, eu estou pesando exatamente um mol. Tranquilo? E por último, eu tenho aqui um mol de qualquer gás, porque aqui nós estamos falando em volume, eu estou falando de uma quantidade de um valor de 22,7 litros. E isso medindo na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Então, o mol de qualquer gás na CNTP, ele representa um valor de 22,7 litros. Um mol de gás hidrogênio, qual o volume desse gás? 22,7 litros. Um mol de oxigênio na CNTP, qual o volume? 22,7 litros. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui vai nos ajudar bastante a traçar algumas relações estequiométricas. Por exemplo, nessa reação aqui, eu tenho nitrogênio gasoso reagindo com hidrogênio gasoso, produzindo amônia. Tá? Se eu fosse fazer uma relação em mols, como é que ficaria aqui? Eu teria 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio, me dando 2 mols de amônia. Tá? Se eu estivesse falando em moléculas, então teria 1 mol, são quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23. 3 mol, são quantas moléculas? 3 vezes esse valor. 18 vezes 10 elevado a 23. E 2 mols de moléculas, 2 mols de amônia, seria quanto? 12 vezes 10 elevado a 23. Mas aí se eu falar em massa, 1 mol de nitrogênio são quantos? Quantos gramas? 28 gramas. 1 mol de hidrogênio, na verdade, 3 mols de hidrogênio são quantos gramas? 6 gramas. 2 mols de amônia são quantos gramas? 34 gramas. Tá? E por último, a relação em volume. 1 mol de nitrogênio é quanto na CNTP? 22,7. 3 mols de hidrogênio seria quanto? 3 vezes esse valor, que na verdade é 68,1 litros. 2 mols de amônia representa quanto em litros? 45,4. Tá certo? Então, bem simples isso aqui. E vamos agora aprender como calcular, como resolver exercícios de estequiometria de forma bem simples e descomplicada. Então, olha só. No cálculo estequiométrico, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa seguir 3 passos para poder resolver os problemas envolvendo estequiometria. Primeiro passo, eu preciso conhecer a equação. O segundo passo, eu preciso ajustar os coeficientes. O terceiro, estabelecer a proporção em mols. E o quarto, armar uma regra de 3 ou ainda por análise dimensional. Tá? Mas antes de mais nada, você precisa fazer o seguinte. Como é que eu vou montar essa regra de 3? Eu preciso ter uma estratégia para montar essa regra de 3. Então, a estratégia é o seguinte. A regra de 3 vai ter 2 linhas. Na primeira linha, você vai extrair os dados da equação. Os dados que ele vai fornecer para você. Tá? Quem são esses dados? São os dados que são tabelados, que qualquer um vai ter acesso a eles, que qualquer um vai saber. Em algumas questões, esse dado vai ser fornecido.
em outras questões ele vai ser omitido, mas que você precisa saber. Que é como, por exemplo, quanto equivale um mol. Quanto equivale um mol em quantidade de moléculas, quanto equivale um mol em volume gasoso na CNTP, isso aí você precisa saber. Geralmente é fornecido, mas se a questão tiver um grau de complexidade maior, ele vai omitir esses dados. Então, na primeira linha da regra de 3, você vai extrair esses dados da equação, tá? E na segunda linha, são os dados que ele está pedindo para você resolver. Ou seja, é a pergunta que ele está te fazendo. Então, você vai relacionar um dos dados que ele vai fornecer com a pergunta que ele está te fazendo ali, de forma bem simples, tá? Primeira linha, os dados da equação. Segunda linha, a relação que ele está fazendo com a pergunta, tá certo? Então, o primeiro passo é conhecer a equação já está aqui. Segundo passo, conhecer os coeficientes estequiométricos, não é isso? Já está aqui, 2 mols de cobre para 2 mols de óxido cúprico, e aqui eu teria 1 mol de oxigênio. Segundo passo, estabelecer a proporção em mols. Então, nada mais é do que o coeficiente estequiométrico. Aqui, na verdade, eu tenho 2 mols de cobre, certo? 2 mols de cobre está para 2 mols de óxido cúprico, tá certo? Então, eu estabeleci a proporção estequiométrica aqui. Então, vamos montar nossa regra de 3, tá? A primeira linha é o quê? Primeira linha vai ser o quê? São os dados extraídos da equação. Esses dados extraídos da equação são dados que eu falei para vocês, são dados tabelados, são dados fornecidos. E qual é o dado que ele está fornecendo aqui para nós? A massa molar, tá? Como é uma relação massa-massa, está me dando aqui, ó, massa, ele está me dando um dado em massa, está me pedindo um dado também em massa. Então, a relação é massa-massa, eu não preciso fazer conversão nenhuma aqui, tá? Então, olha só. Qual é a massa que ele está me dando de cobre? 63,5. Qual é a massa que ele está me dando do óxido cúprico? 79,5. Tá certo? Só que são 2 mols. Essa massa aqui é para cada mol de cobre. Ó, 63,5 gramas por mol. Só que eu tenho quantos mols? 2. Então, vou pegar aqui, ó, e multiplicar esse valor por 2. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter um valor de 127. A mesma coisa eu estou vendo aqui para o óxido cúprico, ó. 79,5 gramas por mol. Só que aqui, ó, são quantos mols? 2. Então, vou multiplicar esse valor por 2. Multiplicando esse valor por 2, eu vou ter quanto? 159. Então, aqui significa dizer o seguinte, ó. 1 mol de cobre representa 63,5. 1 mol de óxido cúprico representa 79,5. 2 mols de cobre representa quanto? 127. 2 mols de óxido cúprico representa quanto? 159. Tá? E aí, ó, aqui eu tenho 127 gramas de cobre, produz 159 gramas de óxido de cobre. Tá? E se eu tiver 12,5 gramas, vai me dar quanto isso aqui? X. Resolvendo aqui para X, ó. X vai ser igual a 2,5 vezes 159 dividido por 127. Isso aqui vai me dar aproximadamente 3,12 gramas de óxido de cobre. Então, isso aqui é o valor que ele está me dando, certo? Bem simples, pessoal, bem tranquilo isso aqui. Não precisa ter pressa, não precisa se aperrear. Basta ter calma no momento de resolver a questão, ler a questão, entender, extrair essas duas linhas. A primeira linha são os dados da equação, que é, como eu falei para vocês, algumas vezes ele vai omitir esses dados, mas aí você precisa ter a habilidade de enxergar esses dados, ok? Então, eu enxerguei os dados aqui, que são a massa molar do cobre e do óxido de cobre, tá? Montei a minha relação estequiométrica, olha só, primeira linha e a segunda linha, tá? Na primeira linha são os dados da equação, ou seja, são os dados fornecidos, são os dados tabelados. E no segundo dado é o que vai estar relacionado à pergunta. Então, ele me deu 2,5 gramas de cobre e perguntou alguma coisa aí, tá certo? Então, esse dado da segunda linha vai estar relacionado com a pergunta que ele está nos fazendo. Tranquilo? Beleza? Vamos para mais uma questão? Vamos dificultar um pouco aí, tá? Olha só, aqui também tinha um texto, eu simplifiquei esse texto, coloquei apenas o comando da questão. Ele me diz o seguinte: quantas moléculas de CO2
são obtidas pela queima de 5, gramas de carbono puro. Aqui, nós vamos pro primeiro passo, que eu preciso conhecer a equação. Carbono puro. Para o carbono queimar, ele precisa de quê? De oxigênio. Quando o carbono queima com oxigênio, ele libera o quê? CO2. Beleza? Então, vamos lá agora montar a nossa regrinha de 3. Primeira coisa, balancear a equação, já está devidamente balanceada, né? Aqui tem um mol, aqui tem um mol e aqui tem um mol. Qual a relação em mol aqui? Eu tenho 1 mol. Os dois rapazes que ele está relacionando são esses dois aqui, ó, carbono e CO2. Então, o resto não me interessa. Só vou relacionar esses dois aí. E aqui eu tenho 1 mol de CO2, tá? 1 mol de carbono representa quantos gramas? 12. 12 gramas. Só que, olha para cá, ele está me perguntando a quantidade de moléculas. Quando eu falo em quantidade, eu estou falando em quê? Eu estou falando em 6 vezes 10 elevado a 23. 23 o quê? Moléculas. Tá? Bem simples aqui. Estabeleci a minha equação. Estabeleci a minha proporção estequiométrica. E o que é que eu falei para vocês? Toda vez que ele tiver algo de diferente que não seja massa, eu preciso converter o dado que ele me forneceu em mol. Então, qual é o dado que ele me forneceu aqui? Ó? Qual é o dado relacionado com a pergunta? 5,6 gramas de carbono puro. Então, eu preciso converter esse valor para mol. Então, vamos converter isso aqui. Então, olha só. 12 gramas de carbono está presente em quantos mols? Em 1 mol. Tá? De onde é que eu tirei isso aqui? Do dado que ele não colocou para mim aqui, mas eu sei que a massa do carbono, a massa molar do carbono, é de 12 gramas. Tá? 12 gramas é igual a está para 1 mol. 5,6 gramas está para quantos mols? X. Resolvendo aqui para X, ó, eu vou ter aproximadamente 0,46 mols de carbono. Tranquilo? Então, olha só, deixa eu escrever a equação aqui de novo. A equação ela me diz o seguinte, ó. Eu tenho 1 mol de carbono reagindo com oxigênio, me dando CO2. Tá? Eu preciso estabelecer a proporção estequiométrica. Tá? Então, olha só. 1 mol de carbono para 1 mol de CO2. Tá? 1 mol de carbono produz 1 mol de CO2, certo? Só que ele colocou quanto de carbono para queimar? 0,46 mols, tá? Então, 0,46 mols de carbono vai produzir quanto de CO2? A proporção estequiométrica aqui não é de 1 para 1, então a quantidade que queimar aqui vai ser a quantidade que vai ser produzida aqui. Simples assim, tá? Então, aqui eu vou ter, ó, 0,46 mols de CO2. Vamos supor que aqui fosse 30 mols de carbono. Quantos mols seria de CO2? 30 também. Como é que eu sei isso? Porque a proporção estequiométrica aqui, ó, é de 1 para 1. Então, essa proporção em mols ela vai sempre ocorrer. Lembra que nós falamos agora há pouco das relações estequiométricas? Um mol representa isso, um mol representa em quantidade de moléculas. Lembra que a gente falou isso? Pronto, esse princípio se aplica aqui. Tudo bem? Então, olha só, vamos montar a nossa regrinha de 3 agora. Tá certo? Então, ele está me pedindo o quê? A quantidade de CO2. Então, o que me interessa agora aqui é o CO2. Eu já estabeleci a proporção estequiométrica entre carbono e CO2. Eu vou trabalhar somente agora com CO2. Então, ó, 1 mol de CO2 são quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 1 mol desse carbono aqui produziria quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23. Só que não foram produzidos 1 mol. Foram produzidos quantos mols de CO2? 0,46. Tá certo? Esse 0,46 vai me dar quantas moléculas? X. Resolvendo agora para X. Ó. X vai ser igual a 0,46 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Tudo isso dividido para 1.
Isso aqui vai me dar aproximadamente 2,78 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? Então, bem simples aqui, pessoal. Montamos a nossa regra de 3, resolvemos problemas, tá certo? Então, não precisa se aperrear, basta ter calma, estabelecer as relações estequiométricas tranquilo, que a gente consegue resolver, certo? Mantenha calma na hora da resolução da prova, que você consegue raciocinar perfeitamente, consegue resolver as questões de estequiometria tranquilamente, ok? Belezinha? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de estequiometria. Aprendemos os princípios básicos dos cálculos estequiométricos, de como estabelecer as relações estequiométricas, tá? Não precisa ter pânico na hora de resolver as questões, é simples de entender, basta manter a calma. Se você não entendeu, volta essa aula, assiste novamente, assiste quantas vezes forem necessário, mas não fique com dúvida, tá certo? Se tiver com dúvida, não entendeu um passo que eu falei, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Se você gostou dessa aula, se ela te ajudou, dá um joinha para nós, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, que isso nos ajuda a manter o canal no ar, tá bom? Compartilha esse vídeo também com os amigos, para aqueles amigos que têm dificuldade em estequiometria e que precisam de um conteúdo como esse, tá bom? Abraços e nós voltaremos com uma outra aula de estequiometria, aprendendo os conceitos mais aprofundados.